Aí está, bom dia pessoal. Sexta-feira, 21 de novembro de 2025. Agora são exatamente 20 para o meio-dia. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. E eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, tô quase chegando aqui pegar minha primeira passageira. Não consegui gravar saindo de casa como de costume porque vizinho fofoqueiro é foda, né? Puta que pariu. Vizinho fofoqueiro é foda. Não vou falar mais nada além disto. Entendedores entenderão. Tive uma rusga ao sair. Fiquei puta da cara. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! A senhora bate a tampa depois pra mim? Bato, claro. Perfeito, senhora. Obrigado. Senhora. Coisa mais querida dela, por sinal. Fechou. O problema é o cheiro. O problema é o cheiro. E sua filha de andador. E o problema não é o andador, o problema é o peso dela. Mas tudo certo, queridas as duas. A senhorinha é bem ágil. Quando eu desci inclusive pra abrir o porta-malas e pegar o andador, aquela coisa toda. Quando eu cheguei lá, já tava fechando a tampa. Foi muito ágil. E quando eu vi, a filha dela já tava dentro do carro, inclusive. Foi o tempo de eu descer, fechar o zíper da calça, ela só demorou um pouquinho pra desembarcar. Mas o cheiro. Enfim, agora eu vou aqui embaixo eu trouxe aqui para uma travessa da Costa Lima. Segunda vez que eu faço viagem para elas. A outra vez eu não sei em que momento. Há muito tempo atrás. Não faço ideia que carro, que aplicativo, que vizinho que eu tinha na época. Não faço ideia. Mas eu lembro justamente daquele lugar ali, que é essa travessinha, com umas escadas, e como ela tem dificuldade de se movimentar, ela pediu para largar ela pifadinha no portão assim. Enfim, deu tudo certo. Agora eu tô no pane seco, alerta de pane seco aqui. Ontem quase que fiquei sem gasolina, inclusive no final do período, eu não comentei isso. Mas dentro do planejado, né? Pra quem não sabe, eu coloco 100 e vou até acabar. E ontem acabou coincidentemente com a minha meta, aquela coisa toda, enfim. E vamos ver se hoje eu vou precisar abortar no meio da putaria, sem gasolina, ou se eu vou colocar mais um pouquinho, porque eu acho que hoje vai ser bem bom. Eu acho, não tô com expectativa. Daniel, não cria expectativa. Não, eu não tô criando. Mas eu acho que vai ser bem bom. Eu vou aqui no posto do Teresópolis para abastecer. Posto Shell que tem aqui na Teresópolis com a Clemenciano Barnaski. Aqui tem baratão. Tá 5,55 a gasolina comum e aditivada. Só que esse posto não sei porque não tem aditivada no baratão, mas nos outros da cidade tem. E eu vou usar o cupom 2 do Lima para quem não tá fazendo baratão aí e tal, enfim, né? Colega aqui da região que tá com cupom de 10 centavos por litro. E né, pegar mais 4 pilinhas, 2 pilinhas de desconto, nada mais. No final a gasolina fica 5,23, se eu não me engano. Eu tenho mais os descontinhos das baratinhas e patati patatá. Vamos ver se o rapaz está disposto a me atender. Esse tem aqui comum. Engraçado que a aditivada tem na bomba, só não tem no baratão. 4 anos. Que delícia, casalzinho. Deve ser seus... O mais novo deve ter 80. Trouxe aqui pra Zenha, pra moçada. Ali do cemitério. Tocou no cemitério na sequência. Depois que eu peguei a moça, levei ali pra academia na Carlos Barbosa. E daí ela, quando chegaram a se acomodar no carro,
Ela largou bem devagarinho. Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Já vou mostrar pra vocês a referência. Como diz o Alexandre Fetter, a audiência rotativa, né? Então não custa lembrar, pra quem não sabe, chegou de paraquedas, não me conhece, me seguiu através de recomendação do YouTube, não através da propaganda do carro. Esse carro é todo adesivado. E hoje, em algum momento que eu parar para ir no banheiro, eu vou mostrar, porque eu acho que eu nunca mostrei no vídeo do YouTube o carro adesivado, né? E eu tenho essa plaquinha aqui atrás que, entre outras coisas, está escrito, ó: essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Agora tu veio, né? Daí tem o QR Code do canal no YouTube, o logo do Insta, do TikTok, uma sugestão para me seguir, e uma imagem dos prédios de Porto Alegre ao fundo, ó. Além do bonecão, que é uma caricatura minha, uma camiseta do Diário de Uber, que ainda não existe de fato, mas na minha cabeça ela já está pronta e faz horas, só falta executar. E volta e meia o pessoal entra quieto e sai calado, entra mudo e sai calado, né? Mas de vez em quando eles largam essa. Tem que tomar cuidado com as crianças. Já me dei conta que as crianças curiosas, ali seus 9, 10 anos de idade, todos eles entram já todo empolgado quando vê o logo do YouTube, vê aquele boneco ali, já me perguntaram qual é o nome do personagem e tal. E daí entra aqui: ai mãe, que legal, não sei o que. Daí quando vê, olha a palavrinha que tá escrita aqui, mãe. Vários já falaram qualquer coisa parecida com isso, né? Merda. Eu não pensei, quando eu fiz isso, eu não pensei nas crianças. Não faria de novo, com certeza, né? Tanto que não coloquei pra cima deles e ferro nelas. Eu adoraria ter colocado. Quem que é alguém? Tem alguém buzinando, mas não é comigo, né? Não é comigo. Não tô trancando ninguém, não tem ninguém perto de mim. Mas alguém buzina, eu não tô entendendo quem é. Né? Não faria. Não coloquei o ferro nela justamente pra não constranger as mulheres em geral, né? Eu sei que 90% é levada de boas, mas vai ter aquela que não sei o que, então, pra não criar argumento, eu não coloquei, e o merda rateou, passou, né? Passou, eu não pensei na hora. Ó, tocou 16 pila, já tava ficando nervoso. Pegar na Zenha e levar pra Ipiranga. Espero que o Edson esteja no lugar certo da Zenha. A Zenha é um problema, porque ela não distingue esse trecho entre a Praça Isabel e a Carlos Barbosa. Ela não diz, como ela não tem canteiro de fato, ela não distingue para do ímpar para direcionar o aplicativo, né, de navegação. Por exemplo, marcou 1007, que é o número, que é o lado direito de quem vai pro bairro. E assim que tá mandando, o Waze está perfeito. O Waze está perfeito agora. Só que eu não sei se ele vai estar pronto, porque ele tem que ir pra lá, né? Se ele vai estar no lugar certo, o meu passageiro no caso. Porque ele tem que ir pra lá, no caso pra Ipiranga. Eu, se fosse inteligente, se fosse passageiro nesse caso, e inteligente, eu atravessaria a rua e pediria no número par. Mas ele não sabe que o aplicativo não distingue isso. Então vamos rezar para dar tudo certo, eu pego essa viagem aqui. Mas só para concluir o assunto desses dois velhos, então. Depois que ela gosta, a vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Ela começou a perguntar do canal e tal, enfim. É pra isso a adesivagem, né? E eu sempre respondo e tal. E ela já faz show. Olha, vontade eu tenho, falei pra ela, só me falta talento. Não sei se eu conseguiria falar pra 10 pessoas tete a tete, né? Quiçá por um palco. But, pra quem não sabe, é inglês. Pra quem não fala inglês como eu não falo inglês, mas eu sei que a palavra but significa mas, porém, todavia, entretanto. But, se um dia tiver oportunidade, eu tenho muita curiosidade em encarar um palco falando umas bobagens. Eu tenho até o nome pro espetáculo, né? O stand-up do Diário, não é esse o nome, mas já passou pela minha cabeça assim fazer stand-up, falar, contar, né, dia a dia de motorista, contar história, contar causa de uma forma mais descontraída e engraçada, e por que não ácida, o que o stand-up permite, né? Mas me falta talento, primeiro, para fazer a apresentação. Eu tenho que ter um texto, eu não sei escrever, não sei escrever assim um roteiro e tal, mas não é prioridade isso por enquanto. Mas
Sim, eu gostaria de um dia fazer, pelo menos passar por essa experiência. Não sei se como forma de renda. Sim, stand-up dá muito dinheiro se o cara achar o nicho dele bonitinho. Esses caras da comédia aí estão tudo milionário, né? Só que é que nem o jogador de futebol e o youtuber, né? Para cada um milionário tem 1 milhão de guerreiros que não ganham o cachê, que o cachê não paga a conta do restaurante que eles estão se apresentando. Ou tô errado? Né? Outro dia o Júlio Reni, um dos astros do rock, um dos pioneiros do rock gaúcho, um dos fundadores do rock gaúcho, tava fazendo vaquinha, tava vendendo violão para pagar as contas. Porque ele ganhava, depois de 40 anos de carreira, 200 pila para fazer uma noite num barzinho tocando rock and roll, né? Enquanto vai ter um magrão que vai lá e vai cobrar 30 mil por uma palestra de 45 minutos. Barato. Mas enfim, então já estou elucubrando, misturando tudo como sempre. Edson, meu passageiro que está aqui no 1007 na Zenha. Agora são meio-dia e 24. Vou levar lá pro final do Ipiranga. Só espero sinceramente que ele tenha atravessado a rua, porque eu tô do lado de cá. Porém, eu deveria ir pro lado de lá, né? Ele deveria ter pedido do lado de lá. Mas eu vou com o que eu tenho, né? O aplicativo, com as informações que o aplicativo me deu. Eu estava preparando um texto para falar para vocês agora, que tem uma coisa que me irrita muito. E na mesma hora eu pensei, não, Daniel, tu te irrita muito com qualquer coisa. Eu disse, é verdade. Tem pouca coisa que não me incomoda, na verdade. Qualquer coisa me incomoda. Qualquer coisa é motivo de eu sair e dar uns gritos. Mas se tem uma coisa que me irrita profundamente, é essa coisa do estagiário deixar de castigo com o X desligado, sabe? Eu vinha com o rapaz trocando ideia sobre o celular. Ele comprou o S24 agora da Samsung, e daí ele tava mexendo no celular e apareceu pra mim no meu celular aqui, os Androids se falaram, os Bluetooth se falaram. E o meu celular apareceu uma mensagem se eu queria conectar no dele e tal. Daí vemos trocando uma ideia, enfim, sobre celulares, sobre tecnologia, sobre Fiat. Ele é funcionário da Samarino. Daí quando vinha ela vindo lá do outro lado, na altura do prédio 40, daí tocou uma viagem de 17 pila lá pra Lombo do Pinheiro, no Comfort, com mais 3 ou 4 de dinâmicos. Não, tá pouco. E outra, se tá com dinâmico, não vamos sair daqui agora, né? Tô aqui na Ipiranga, quase a altura da PUC. Eu vim aqui na Samarino. Agora são 12h40. Eu fiquei de uns 6 minutos mais ou menos esquentando o celular no sol, literalmente, só no Comfort. E daí eu liguei o X e imediatamente tocou uma viagem no Comfort. Será que é coincidência? Não, não é coincidência. Como eu recusei aquela corrida lá pra Lombo do Pinheiro, ele me deixou de castigo. Ele derrubou meu disjuntor, sabe? Pá. Gostei dessa. Ele derrubou meu disjuntor e eu fiquei meia paz. Vai derrubar, caiu meu celular agora. Não fiz o teste da firmeza antes de começar a falar com você. Assim, com o sol é mais difícil de fixar. Eu acho que o ímã, ele perde um pouco da sua potência, né? Da sua magnitude, sei lá qual é a palavra certa para isso. O calor, assim, ele... Enfim, pegar aqui no hospital da PUC, 15 pila aqui pra cima, pra rua São Mateus, Jardim dos Salsos. Uma delícia de corrida, curtinha, rápida, bem paga pra caralho. Só que eu tive... na emergência SUS, atendimentos somente em casos de risco de vida. Viu? Não pode vir se estiver morrendo, só se estiver morrendo. Tela aberta. Só pode vir pra PUC, pro Hospital do São Lucas, se estiver morrendo. Caso contrário, você vai procurar outro lugar. Ela que falou, né? Não foi eu. O que eu tava falando? Só que eu tive que ficar 6 minutos esperando essa corrida, passando raiva, porque o meu disjuntor caiu, né? Vocês já entraram no IMET aqui do Jardim Botânico? Eu confesso que eu já entrei uma vez há muito tempo atrás e não lembro. Então vamos junto ali. Acho que vale como curiosidade. Não é um lugar comum, não é um lugar que você vai todos os dias. Fica dentro do Parque Jardim Botânico, de fato, só que o acesso é pela Cristiano Fischer. O parque, para quem sabe ou para quem não sabe, fica
Salvador, França, né? Pelo outro lado lá. Tem essa rua lateral aqui, ó, bem ao lado do Clube Farrapos. E lá em cima é o IMET. À direita, atrás dessa grade verde que vocês estão vendo aí, é o Parque Jardim Botânico propriamente dito. E no final dessa rua tá aqui uma estação do IMET, Instituto de Meteorologia, né? Onde os guris ficam tirando a temperatura, ficam mandando pros jornais e pros aplicativos de celular para nos apavorar e tal. Ou não, né? Nos avisar, na verdade. Enfim, 20h55, vou pegar o Maurício aqui no IMET para levar ali para Protásio de Alves. Eu imagino que ele deve estar indo almoçar. Tô ficando rouco, tô ficando com dor de garganta. Lá no final é a entrada do parque. E aqui é a sede do IMET. E lá tá ele, de cabeça branca, me aguardando. Parece o Beto Zanatto, por sinal. Beto Zanatto, sucesso no Uber. @ Beto Zanatto, sucesso no Uber. Mas não é. Bom, hoje dá. Hoje dá pra parar na arquitetura aqui e esperar. Fazer plantão na arquitetura. Sarmento Leite, em frente à URGS. Trouxe o rapaz aqui agora. Fica melhor assim, né? Eu embaixo, o que vocês acham? Só pra comentar que teve um terceiro na sequência. Terceiro na sequência, sem tirar. Bloqueado com sucesso. Fiz 2 corridas que eu consegui medir o trânsito do dia de hoje. Não preciso me movimentar, esperar um pouquinho aqui. Depois que eu larguei o rapaz lá no restaurante da Protásio, que eu peguei na Animete, buscar uma menina que tava no Santo Inês, na verdade, pediu no Zafari da Carazinha ali, bloqueada com sucesso. Tadinha, toda atrapalhada. Mas também eles não têm culpa, né? Eles não têm culpa que o carro chega todo adesivado. Eles não estão preparados para isso. But, pra quem não fala inglês assim como eu, significa masta. Se preparem, eu gostei dessa. Se vocês gostaram, não sei, mas eu gostei dessa. But ela me esperou mexendo no celular no ponto de táxi do Zafari ali. E fiquei ali. Eu tive que mandar 4 mensagens pra ela. Eu cheguei, ela tava cabeça baixa mexendo no celular. Tanto que eu achei que nem fosse ela, inclusive. Parei bem na frente dela, ela mexendo no celular. Mandei uma mensagem, mandei 2 mensagens, 3 mensagens, mandei na 4ª mensagem, acho que veio a notificação, ela olhou pra mim assim. E eu olhei, fulana, Sara, eu acho. Sara! Ai, moça, desculpa. Tá, bloqueado com sucesso. Não me interessa mais, não quero mais saber, não interessa. Viagem curtíssima, bem paga, mas foi a única que eu fiz pra ela na vida. É bom pensar isso, né? Vamos combinar? Me satisfaz. Às vezes, na sequência, deixei ela no Juiz e tocou na João Abbott. E daí eu testei o trânsito. Peguei a Protásio em direção ao centro, nesse horário. Depois Irmão José Altão em frente a Morista, agora são 1h22. Vazia, coisa mais linda. Já pensei, parece janeiro. Tá ali é janeiro. Tá ali, ó. Daqui a 2 semanas é janeiro. Acabou. Daí começa tudo de novo. O Daniel falando mal de janeiro, o Daniel falando mal da praia, o Daniel falando mal do Bill, que tá de férias em casa. Ai. E a vida segue. Ó, tocou, graças a Deus. Chega de falar bobagem. Ó, Doutor Flores pro trem de 40. Vamos dar-lhe. Alerta para cenas repugnantes. O cara pediu pra aumentar o ar-condicionado agora. Quase que coloquei no quente pra ele. Que mala. Mais um bloqueado com sucesso. Tava batendo perna lá na Beira Rio, lá nas revendas de carro. Não encontrou nada, tava suando. Veio casal fedorento, sabe aqueles casal fedorento? Pediu pra aumentar o ar-condicionado. Eu estou com frio. Tu quer que aumente? Isso, aumenta a temperatura. Eu quase coloquei no quente, sabe? O ar-condicionado, por sinal, tá me fazendo mal. Tosse, tô com a garganta seca. Não tô preparado pro sucesso. Guisadinho com batata, arroz. R$9 no movimento. Esqueci de ligar o aplicativo.
Preciso desligar pra manter minha taxa alta, né? Que delícia. Fiz um feijãozinho quinta-feira de noite passada. Esse aqui no caso. Lembra um dia que eu parei umas 7h30, 8 horas? Lembram? Não lembra? Também não. Faz muito tempo. Ah! Curte! O que é isso aqui mesmo? Compartilha. Hype. E comenta. 2h09 da tarde aqui na rua Ferreira Viana, bairro Petrópolis. Parece janeiro, né? Os mais antigos talvez concordem comigo, os mais novos talvez não tenham tido essa experiência ainda. Parece janeiro hoje. Não uma sexta-feira de janeiro, porque sexta-feira de janeiro é o dia que o pessoal vaza, né? Parece uma quarta-feira de janeiro. Não, quarta-feira é o pior dia da semana de janeiro, né? Pelo menos eu defini assim. Parece uma terça-feira de janeiro. Terça-feira é uma boa definição. Um dia movimentado de alguma maneira, tá tocando. Um monte de desaforo, é verdade. Mas e o trânsito é uma delícia. Deslocamento rápido. Né? E daí se tu focar direitinho, bonitinho, de correr atrás e fazer as corridinhas, principalmente as pifadas, que são rápidas, tu vai lá, tu chega. Acessei a Come Fácil agora aqui. Vou aqui pegar a Giovana na Santana. Uma viagem que... não vou chutar, senão eu vou estar inventando. E daí vão me chamar de hipócrita. E com toda a razão. Mas eu vou pegar a Giovana aqui na Santana e vou levar ali para Otávio Brocha, no Renner. Não deve dar 10 minutos agora. E se fosse segunda-feira dessa semana agora, de novembro e não de janeiro, é uma viagem que tem que valer muito a pena para fazer, né? Porque Oswaldo da Aranha no meio da tarde, tudo da Conceição, Otávio Rocha, tudo parado, tudo trancado. Enfim, uma sexta-feira de novembro que parece uma terça-feira de janeiro. 2h20, gostei dessa comparação, 2h26 da tarde. Uma velha ficou me xingando agora. E eu não terá que ver com isso, juro pra vocês. Estou vindo aqui, subindo a Doutor Flores pra fugir dessa tranqueira. Achei tranqueira em Porto Alegre. Achei tranqueira em Porto Alegre, aqui no centro. E a Riachuelo tá parada, deve ter algum problema ali. Não. Isso é muito movimento para uma sexta-feira para uma terça-feira de janeiro. Não pode ser assim. Mas deixa eu contar pra vocês, eu tava atravessando a Salgado e tinha uma senhora aqui na Doutor Flores do lado de cá. Quem tá subindo na Doutor Flores, Salgado, atravessei. No que eu tô atravessando a Salgado, no meio da Salgado, ela começou a me abanar, me chamar como se eu fosse um táxi. E ela tava com um carrinho esse de feira e tal, e algumas tralinhas no chão assim, tal. E daí ela começou a me chamar e fez toda a menção de vir em direção ao carro, porque eu tava devagar naturalmente, né? E ela achou que eu fosse parar de fato, ela achou que fosse um táxi. Ela achou que eu fosse um táxi. Só que eu passei, né? Eu não sou um táxi. Pra quem não pegou referência, o carro tem a adesivagem do Moisés, tem tons de vermelho. E não foi a primeira vez que me falaram isso, que olha, parece um táxi e tal, não sei o que, deixa aparecer. Não tenho nenhum problema com os guris, muito pelo contrário, admiro os caras, tenho eles como referência. Deixa aparecer, né? Não tô fazendo nada de errado. Não mirei nisso aí, mas acertei, de alguma maneira, né? E daí veio, começou a me xingar, se virou. Então quando eu abri a câmera aqui agora. Tô vindo buscar o Felipe, aqui na Duque, aqui em cima na Duque. Só fazer a volta pela Floriana ali, para levar lá pra Cristóvão 1724. O que tem na Cristóvão 1724? Vamos pensar junto. O 2000 e alguma coisa lá do par é Ecofetal, né? E depois 1691, se eu não me engano, é aquela rádio imagem, né? Que é no sentido bairro. Então 1724 deve ser na altura do Rio Sul, quase assim no Félix por ali, né? Não sei tu,
mas eu sempre faço esse exercício. Quando eu não reconheço o endereço por si próprio, eu tento pensar pelo menos qual é a altura da Cristóvão que eu vou. Ah, eu vou ali na altura do Rissul, da Fênix da Cunha. Beleza, já sei que vou pra lá, né? Ponto, já sei. Não tinha nada na Riachuelo, era só tranqueira mesmo, vocês viram, né? Enfim, fica a dica aí, conheça a sua cidade. Essa aqui é a Rua Marechal Floriano Peixoto. Ontem eu estive lá embaixo, na esquina com a Patrocínio, por sinal. Essa é a parte de cima do morro. Porque aqui é um morro, né? Vocês já viram isso? A Duque de Caxias, que é a rua que eu vou pegar agora, ela é o cume deste morro que tem aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. E por sinal existe o viaduto Otávio Rocha, que foi quando eles cortaram o morro para fazer a abertura para a Zona Sul, que é a Avenida Borges de Medeiros, né? Que ia só até ali, onde depois dos açorianos, onde tinha aquela pontezinha ali e tal. Depois não. Todo o resto é mais recente. Então eu tô bem justamente no cume. Só o cume interessa a partir de agora. Vou pegar então, eu não abri o Waze, 1724. Com certeza é a esquerda. Não sei se eu vou pela Jerônimo, não vou, eu vou pela própria Duque, para não correr o risco de perder o Felipe. Enfim, depois eu mostro para onde eu fui lá na Cristóvão. Queridão, meu passageiro, vou só mostrar para vocês onde eu vim então na Cristóvão. Queridão, sempre pensa num cara gente boa, sabe? Um gente boa, de bem com a vida, sabe? Sem ranço. É um prédio residencial, então não vou mostrar. Não que ele deva alguma coisa para alguém, com certeza não deve nada para ninguém. E aqui na altura da Rádio Imagem, como eu citei. Desconectou o cabo. Da Rádio Imagem, como eu citei antes, que é o 691 da Cristóvão. Aqui na frente um pouquinho, ó, tá. Aqui tá os adesivos do canal, ó. Diário de um Uber, versão maloqueiro, versão Papai Noel. E essa aqui é a versão antiguidade, né? A primeira versão de todas. Aguardem a versão do verão aí, vai ter novidades, vai ter a versão de praia também. Enfim, eu acho importante, tá? Só para frisar, a gente saber todas as informações e de fato saber as informações da viagem, né? Eu às vezes trago aqui, vou fazendo escuro, não sei o que, bababá. Mas sempre o cara sabe alguma coisinha, mesmo que intrinsecamente. Olha que palavra bonita, né? Tu não esperava que eu falasse isso hoje, né? Intrinsecamente. Mesmo que intrinsecamente, o cara sempre sabe uma coisinha da viagem. Mas a dica é #dica do diário de hoje, né? Domine a sua cidade, conheça a sua cidade como a palma da tua mão. 4. Sabe o que eu vou começar a fazer? Tem muito perfil no Instagram, e principalmente no Instagram, e sem juízo de valor a respeito, que grava as viagens e coloca lá na rede cortes que tem algum tipo de relevância, engraçado, polêmico e tal, para ganhar views e seguidores, né? Às vezes se dão bem, às vezes se dão mal, às vezes levam processo, às vezes ganham dinheiro, sem juízo de valor. Cada um sabe o que faz o seu. Eu não faço isso, só para não passar batida. Só que eu vou começar a fazer, eu vou começar a filmar o trânsito. E quando pegar uma SUV, que nem essa filha da puta do Outlander que desceu toda a lomba aqui da Engenheiro Saldanha na minha frente, sem dar pisca, passamos por 3 conversões, não deu pisca nenhuma. Parou num pare que não precisava, na Hilário Ribeiro com a Santo Inácio, a preferencial da Hilário Ribeiro, a gente estava na Hilário Ribeiro, parou. Daí tinha um Argo na Santo Inácio, que queria atravessar, parou também, porque a preferência é de quem estava na Hilário Ribeiro. Daí ficou nós 3 parados. O Argo na Santo Inácio, a SUV idiota na minha frente, parado que nem uma otária, e eu parado buzinando atrás da SUV. Pior, eu buzinei, né? Buzinei. Agora tu veio, merda. O cara não tem minuto de sossego, não pode nem falar com os guris em paz aqui. Tudo certo, meu? Certo. Grande presença. Teu passageiro? Não deve estar entendendo nada, né? Não. Então segue o canal lá, Diário de um Uber. Tudo certo? Uber. Até Uber também? É passageiro. Então tá, show de bola. Segue lá. Certo. Enfim, o que eu tava falando? E daí a SUV parou na minha frente, eu buzinei. O que a SUV fez? Parou no meio do cruzamento da Hilário Ribeiro com a Santo Inácio
E trancou nós dois, o Água que tava querendo atravessar e eu. E ficou parado ali, se discutindo comigo. E eu bem quietinho aqui, né? E eu pensei, pá, se eu estivesse filmando isso, fazia um corte, mostrava bem a placa desse filho da puta, jogava nas redes e ficava rico, né? Eu acho que vou começar a fazer isso. Vou fazer um tour pelo Bourbon Carlos Gomes. Inaugurou dia 28 de outubro, se não me engano. 28 de outubro? Foi a última quinta-feira de outubro e eu não fiz nenhuma viagem, nem para levar, nem para buscar. No Bourbon Carlos Gomes, prédio que tem aqui no sentido Zona Sul da Carlos Gomes. Na minha cabeça, na minha cabeça e só na minha cabeça, prometia ser um shopping bombado e tal. Eu imaginei que fosse ter um monte de movimento e tal, que fosse vir para bater, não no tamanho, né, Iguatemi, mas sim não fiz nenhuma corrida. Esses dias o passageiro me falou que tá flopado. Vamos fazer um tour aqui, vamos tentar entrar na área de embarque e desembarque, que eu não sei nem se existe, na verdade. Eu dei olhando na rua esses dias. Eu acho que é aqui, ó. Aqui é a área de embarque e desembarque. Vamos perguntar se aquelas meninas são a Yolanda, só pra não me chamarem de louco. Não que eu não seja, mas eu não vou entregar de bandeja, né? Cavalhada 5730, vamos dar. É Yolanda? Não, né? Não é pra Yolanda, né? Não. Não entenderam nada. Tá, então essa aqui é a área de embarque e desembarque. Ah, mas agora dá pra entender, ó, as lojas estão tudo fechadas. Tem um Preza aqui, essa loja já tá fechada. A outra ali na frente tá fechada também. E esses dias o passageiro me disse que tá flopado o shopping. Ah, e agora me fudi. Ah, mas eu posso fazer uma gambiarra aqui hoje, dá, né? Atravessar assim, pá, tem que pegar lá no Taço Duto, não peguei o número. Pra Cavalgada, 32 pilinhas. 5730 da Cavalgada é onde? É Anhanguera, né? Eu acho que é. Enfim, eu não fiz nenhuma viagem nem pra vir buscar, nem pra trazer aqui no Shopping Bourbon Carlos Gomes. Aqui é o número, nem vi o número que é, não sei ainda, por sinal. O hotel 565 e o prédio que tem aqui, o comercial que tem logo em seguida na alça de acesso, é o 777, se eu não me engano, né? Eu acho que é 777, se eu não me engano. É isso mesmo, né? Então deve ser nessa faixa de números aí, o número da Carlos Gomes ali. Mas, enfim, flopou o shopping, né? Mas acho que as lojas não estavam preparadas para o sucesso ainda. Talvez o shopping tenha se antecipado para pegar. Ah, lembrei que eu queria falar. Eu não peguei o celular para falar sobre o Bourbon Carlos Gomes. Eu acho, e só acho, que a mínima do Comfort subiu para 7,19. Tá? Só acho, porque o estagiário não mandou mensagem nenhuma para dizer isso. Da mesma maneira, quando ele baixou de 7,45 para 6,98, ele também não avisou. Né? Tu lembra disso, né? Não faz muito, faz o quê? Um ano mais ou menos. Era 7,45 a mínima do Comfort e passou para 6,98, assim como quem vai à merda, sem dar nenhum tipo de satisfação. E foda-se vocês que são motoristas de aplicativo, que se explodam. Foi mais ou menos isso que ele mandou dizer, né? Agora, desde ontem, tá vindo 791 as curtinhas de Comfort pra mim. Só que eu tô com 10%. Eu fiz a conta ali, 7,19 mais 10% dá 791. Então eu só desconfio que a mínima do Comfort tá 7,19. Então fica uma pergunta pra tu que faz Comfort aí. Aumentou para 35,97. A pessoa colocou uma parada, altera o destino. E agora, faço ou não faço? Ah, mas tá cedo, são 13h26, vamos fazer, a coisa tá boa. 35 pila agora. Se tiver parada, favor disso, sabe? Eu nunca sei se é porque a pessoa se atrapalhou, se enganou ou tá de má fé. Nunca sei. Porque eu já tive os dois casos. A maioria das vezes as pessoas pedem errado, se atrapalham, esquecem, mudam de ideia. Mas tem a má fé também, sabe, no meio do caminho, que é quando pede para um lugar que tu vai, de repente altera para um lugar que tu não quer ir de jeito nenhum, e tu só fica sabendo quando tu inicia a corrida com um passageiro dentro do carro, né? Tá, deixa a pergunta pra ti aí, que é motorista que faz Comfort. Tá recebendo, se tu tem os 10%, tá, do ouro, platina, puta que pariu,
tá recebendo a 7,91, se tu não tem, tá recebendo a 7,19, tá recebendo mais baixo que isso, né? Porque eu achei curioso, um valor que se repetiu várias vezes para corridinhas de 1, 2 km no máximo, que é a corrida mínima, né? Corrida com tarifa mínima, aquela tabelada, que é a única que de verdade a gente sabe, às vezes a gente sabe, né? E quando eles alteram, nem a merda nos mandam na maioria das vezes. Tudo certo, não doeu, mas eles escutaram a palestrinha do motorista velho carrancudo. A moça alterou o destino porque eles estavam indo pra casa, mora aqui no condomínio da Cavalhada, só que resolveram passar ela no salão e ele na barbearia antes de chegar em casa. Ela alterou toda a viagem, né? Alterou o destino final, colocou uma parada e deu tudo certo. No final das contas, eu vim parar na Coronel Marcos e a viagem era pra Cavalhada ali em cima, nessa mesma altura do bairro de Ipanema aqui. Mas eu expliquei pra eles que tem gente que faz isso de má fé, patati patatá, eles me entenderam, pediram desculpa. Não precisa pedir desculpa. Eu tô vendo aqui que vocês não têm experiência com Uber, porque eu peguei eles numa concessionária. Foram deixar o carro pra fazer revisão, né? E daí o pessoal não tá acostumado, né? Não tá acostumado a usar o aplicativo. Daí acha que não pode alterar, ou não sabe que precisa avisar o motorista, não sabe como é que funciona, enfim, aquela coisa, aquele papinho furado de sempre. Agora são 13h58, ganhei 3 minutos, agora que me dei conta do Waze, para aqui no posto VIP da Coronel Marcos para dar um mix, enquanto eu aguardo o meu principal passageiro do dia, o próximo. Aí, ó, falei para vocês mais cedo que ia mostrar o carro por fora, que aqui no YouTube eu não mostrei pouquíssimas vezes, se é que eu mostrei. Esse é o Moisés, ó, todo adesivado, esse vermelho e branco aqui. Às vezes se atrapalham, acho que é táxi, às vezes. Aqui atrás a minha coleção de figurinha, os adesivos dos guris. E aqui o outro lado, a mesma versão espelhada do lado de lá. Isso, esse é o Moisés. Bom, espero que o áudio tenha ficado bom, não sei como é que ficou. Não estou acostumado a gravar na rua. E é uma coisa que eu quero dar uma incrementada aqui no canal. Eu quero começar a filmar fora do carro um pouco, mostrando coisas da cidade que sejam pertinentes também, né? Não dá pra simplesmente enlouquecer, sair fazendo tour ou qualquer coisa que o valha sem sentido. But é but pra quem não fala inglês, assim como eu, é mas, entretanto, todavia, porém. O que eu tava falando mesmo? Joey Montana. Esqueci completamente. Vou ali buscar a passageira Thaís, na beira da praia de Ipanema. Vocês sabiam que para isso eu tenho que mostrar a beira da praia de Ipanema, para levar lá para Bento Gonçalves, uma viagem no X, para voltar para dentro do dedão. E eu vou confessar para vocês, não tá de toda boa a viagem, não tá, mas também não tá de todo ruim, né? Agora vamos lá então. Essa aqui é a Avenida Coronel Marcos, bairro de Ipanema. Aqui na verdade é Pedra Redonda, à direita, e à esquerda Jardim Isabel. Depois ali adiante que vira Ipanema, depois da Decofal. Mas todo mundo conhece popularmente aqui, depois da pedra, depois da descida da Venceslau, popularmente para todo mundo aqui é Ipanema, né? Mas não, ainda antes tem a Vila Conceição, bairro, que ali na Vila Conceição e Sétimo Céu, juntos os dois é um bairro Vila Conceição. Depois passa, tem o Pedra Redonda, que fica à direita da Coronel Marcos, e à esquerda Jardim Isabel, até ali a Decofal, e desde lá de cima da Cavalgada. Depois da Decofal para lá, sim, daí é bairro de Ipanema. E eu vou ali na praia de Ipanema, no monumento a Exum. Eu não sei que monumento é esse, não abri o Waze, mas acho que vai ser fácil de ver, né? Pegar meu passageiro, então levar lá para Bento Gonçalves 138 Carandiru, só para não passar batido. Vamos lá pro Carandiru de Porto Alegre, aquele condomínio, que acho que o nome dele é Condomínio Princesa Isabel, né? Ou tô errado? O nome oficial, literal ali, que tá na escritura,
Eu acho que é condomínio Princesa Isabel, mas eu não tenho certeza. Mas todo mundo sabe, né, onde fica, ó, uma SV trancando a entrada lá. Entrou e parou. Por que parou? Tá com medo? Não sabe brincar, não desce pro play, ô merda. Entrou e parou bem aqui nessa conversão, ó. Uma SUV lá na frente. Enfim, agora eu tô acessando ali a Cofal, ali na frente tá o Lago Guaíba. Estará na nossa frente o Lago Guaíba e a Praia de Ipanema. Eu descobri que eles fizeram um dique aqui na beira da Praia de Ipanema, um dique pequeno, uma estrutura de concreto depois da enchente. E eu achava que tinha a ver com a enchente. E não sei se de fato não tem a ver com a enchente, mas essa construção aqui, na verdade, foi uma contrapartida da construtora do Golden Lake. Quem me falou foi um passageiro. Fonte incerta e não sabida. Não está pronto ainda, mas já está quase, ó. Esse calçadão à direita com esse dique, ó, não existia antes. Aqui a água entrava direto. E foi um problema aqui na Zona Sul, a água entrando direto, né, na época da enchente. E agora fizeram um dique, não sei se vai resolver essa questão. Não tivemos mais nada parecido, espero que não tenhamos por um bom tempo, o que aconteceu ano passado, né? Mas essa obra, todo esse calçadão, essa revitalização aqui, é uma contrapartida lá da construtora do Golden Lake. Eu não sabia, achava que era coisa da prefeitura. Enfim, agora só tem que achar o monumento Exu, que eu não sei onde é. Eu não abri o Waze aqui, como eu falei. Então eu tô indo no instinto. Daqui a pouco eu acho. Daqui a pouco vai cortar o take mesmo. Daí quando cortar o take eu sei que eu tô perto. Essa é a Praia de Ipanema. Olha que maravilhosa a Praia de Ipanema. Essa é a Avenida Guaíba. À direita tem uma ciclovia, depois tem um calçadão e lá do lado o Lago Guaíba. Todo o nosso Lago Guaíba, que infelizmente é poluído, não é balneável. Seria uma bela de uma praia de banho no verão aqui, se fosse cuidada, né? Mas os guris não se comportaram ao longo da história e hoje não dá pra colocar os pés aí sob o risco de sair com dor de barriga. Literalmente, né? Cadê o monumento Exu? Feito, trouxe minhas passageiras. Oxum, eu falei Exum todo o tempo inteiro no take anterior, fiquei com vergonha depois quando me dei conta disso. Oxum, monumento a Oxum. E sim, eu sabia onde era, porque eu li Exum na minha cabeça, deu tilt. Tava as duas lá paradinhas na beira da praia lá me esperando, tudo certo, sem areia. Até porque elas não estavam na beira da praia, né? Não estavam na areia no caso. Deixei elas aqui na Condomínio Nova Azenha. Pelo menos é o que dizia ali na plaquinha de entrada do prédio delas. Carandiru, que é esse prédio, que é esse condomínio aqui à esquerda? Vou passar por ele pelo outro lado, já estou aqui na... Aqui é João Pessoa, né? Aqui é João Pessoa, eu sempre confundo, porque aqui é uma confluência. A Bento vai para um lado, a João Pessoa vai para o outro, a Azenha vem para o outro. Eu tenho sempre que pensar qual é o nome dessas avenidas aqui. Aqui é João Pessoa, do lado do terminal. Esse sim, terminal urbano de ônibus da Princesa Isabel. Lá na frente aquele prédio lá, ó, aquele condomínio, não tem mais um. É o Carandiru, né? Eu já tenho que buscar mais uma corrida ali na Lima e Silva, bem no comecinho da Lima, quase esquina com a Ipiranga. 33 com 33 3333 lá pro Shopping Bourbon Valley, na zona norte da cidade. Deixa eu só pegar a pista da direita, porque a da esquerda é pra quem vai converter. Eu já deveria ter me posicionado certo, né? Mas ratei. Tava falando com vocês, não me distraí. Esse condomínio aqui à esquerda. Esse aqui todo... É a minha casa, minha vida, que fizeram já faz uns 20 anos. E trouxeram o pessoal pra cá, tiraram de algum lugar, um reassentamento. Acho que é isso, né? Os guris vieram tudo junto. Tomaram conta do negócio aí. Então o pessoal daqui de Porto Alegre sabe. O Otimia Brigado tá brigando com eles aqui, né? Enfim, bem na região central de Porto Alegre. Todo mundo sabe onde fica o Carandiru. Trouxe as duas moças, bem simpáticas, vieram conversando entre elas num tom agradável de se acompanhar, conversinha de rotina, né? Aquela coisa toda. E é isso. Agora são 4h35, chega de encher a Murcília, vamos dar ele no meio. Tá? O que tá olhando? 8h03 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô putaço.
Tava tudo bem até a última vez que falamos. Que eu nem lembro quando foi. Tava tudo bem. Tava tudo bem. No final de tarde foi terrível. Terrível. Daí eu me dei conta. Olha, R$31 pra onde? Tristeza. Agora tu veio valendo. Vamos dar ele no meio. É só pra concluir o assunto, não chamar de louco. Não que eu não seja, mas eu não vou te entregar esse de bandeja, né? Daí quando era umas 5:30 da tarde, eu tava lá nas bandas de Iguatemi. Daí que eu me dei conta, né? Estamos num feriado. Ou em meio a um feriado. E o movimento foi de acordo, exatamente de acordo. Daí eu peguei uma corridinha que caí num buraco negro que eu nunca mais vou pra lá. Pelo menos nesse horário, que é o tal do Jardim Ipu, Protásio Alves ali à direita, depois que passa bem na frente do Sexto. Ali eu fiquei uns 15 minutos passando raiva, como se não houvesse amanhã. Eu peguei 20 pila de lá, do Morro Santana, uma viagem de quase 40 minutos pro Patrimônio. Que é mais antigo que sabe que eu não faço quarto distrito, né? Enfim, e assim foi o meu final de tarde, só passando raiva. Uma em cima da outra. Agora eu vou pegar o Antônio aqui no Bezerra de Menezes, na Nova York. Vou levar lá pra Tristeza, Travessa Nova Trento. Pensa numa Vessa, achar uma guriazinha. Fui buscar na academia. Nome de véia. Eu pensei, mas na academia com nome de véia. Tá, pode me julgar, mano. Comece as pedradas. Fui para aqui na Gideon Leite, na Ípica, zona rural de Porto Alegre. Estradinha movimentada, apertada, sem área de manobra. Consegui. Na direção ao Lagos ali, parar, ver se tá com mais alguma coisa do Comfort, né? X, eu tenho certeza que quando eu ligar vai ser um tiroteio. Eu fui buscar a senhora, uma academia ali na Juca. E tava ela paradinha, me esperando, tudo certo. Uma área de academia e tal. Primeira coisa que me chamou a atenção quando eu recebi a chamada, nome de véia na academia. Me julguem, né? Na minha cabeça não combina, não é que os velhos não façam academia. Mas, enfim, na minha cabeça não combina. Mas é uma coisa minha, de preconceituoso. Tá, cheguei lá, tava ela paradinha, bonitinha. Malha de academia, tudo certo, entrou, tá. Primeira coisa, baixou o vidro, tá? Até aí tudo bem, tá? Tá gostosa a temperatura, eu tava com o vidro, só o meu vidro aberto. Não tô sem ar agora, então, já baixou a temperatura. Mas não é aí que tá o juízo de valor da história. Não é porque ela tava com uma área de academia que tava sentindo uma guriazinha de 22 anos de idade. Não é por isso. É porque ela chegou, entrou no carro, baixou o vidro, como já falei, né? Abriu stories e começou som lá em cima, e vendo, e rindo, e vendo outro, e rindo. Meu Deus do céu. Tem passageira com 15 anos de idade, mas educada que a senhora. Fiquei pensando, louco pra falar pra ela, sabe? Louco pra falar pra ela. Mas enfim, acabou a viagem, graças a Deus. O bom dos passageiros é isso, né? Porque são passageiros. É uma viagem só, no caso dela, e nunca mais. Enfim, vou entrar aqui no Lagos. Vou ver se eu acho um lugar para estacionar. Esperar um pouquinho, são 9h09. Faltam 15 pila para fechar minha meta. Então acho que vai ser fechado, né? Mesmo de X ou... Enfim, vai ser fechado. Só não sei quanto tempo ainda vai demorar para ver uma coisa. E depois eu vou pensar se vou para casa. Eu até acho que vou, tô perto. A não ser que eu pegar uma corrida daqui pro Edredom. Muito boa, por sinal, e que é muito raro de acontecer. Mas hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira tem uma aura diferente, como diria o Irineu Nicoletti. Esses dias eu vi um vídeo meu velho, eu falando isso. Irineu Nicoletti, um stand-up lá de Santa Catarina. Eu acompanhei ele durante um tempo, depois parei de seguir. Parou de aparecer pra mim no Insta. Eu nunca mais vi nada dele. Mas deve estar lá, eu sei que ele tem inclusive um comedy em Blumenau, se não me engano. Ele falava assim, sexta-feira tem uma hora diferente, com aquele sotaquezinho de manezinho gostoso, sabe? Pode ser que toque alguma coisa interessante e tal, mas acho raro, acho difícil. Então eu vou achar um lugar para estacionar. Pode ser por aqui mesmo. E esperar. Minha última viagem do dia, provavelmente. Em direção ao Cafofo do Sol.
Feito então, depois de alguns bons minutos esperando lá, liguei X, direcionei pra casa e tocou uma corridinha lá na Moradas da Hípica. 20 pila era o suficiente pra eu estourar a minha meta. O liberal vai me esperar ou não? Eu deixo ele passar, vem? Esses dias o passageiro me falou que a preferência é sempre de quem tá subindo. Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu tô aqui inclinado a uns 30 graus. Aqui na Rua Liberal, Morro do Osso. Trouxe a moça lá da Moradas da Hípica. Entrou muda, saiu calada. Não mudou minha vida. E tá tudo certo. Agora vamos descansar, porque eu já percebi que amanhã vai ser passação de raiva. Aconteceu, mais uma vez, eu vou falar sobre a comparação do dia de hoje com os meses com o mês de janeiro, né? No mês de janeiro é assim, ó. Depois da primeira semana, depois que o pessoal que estava de recesso volta, ali depois do dia 5, 6. Deixa eu só me orientar aqui que essa aqui é a Padre Real, beleza, dá pra pegar essa aqui. Essa Padre Real agora tá asfaltadinha, tá de boas, dá pra ir tranquilamente. Mas até pouco tempo atrás isso aqui ela é intransitável, porque era paralelepípedo e ela parece um tobogã. Cada quadra tem uma descida e uma subida. Quase toda a extensão dela, até chegar lá na Cavalhada, né? Então voltando então ao mês de janeiro, o mês de janeiro acontece o seguinte: tem um movimento relativo bem próximo do que foi hoje, nos dias úteis ali, entre segunda e quinta-feira, quase normal, sem trânsito e por vezes bom, sabe, porque o fato de não ter trânsito rende. E as sextas-feiras normalmente acontece o que aconteceu hoje, exatamente. Tem um movimento também relativo, até cerca de 5 horas, 6 horas da tarde. Depois parece que todo mundo desaparece. Minha leitura, né? Muitos foram pra praia, porque suas famílias já estão lá, ou porque só estavam aqui de retardatário e aquela coisa toda. E daí à noite fica um desespero. É só corrida ruim, só corrida esquisita, só gente esquisita. Eu não tô legal, eu não aguento mais birita. E é assim que acontece. Daí, como eu falei no vídeo de ontem, durante algum tempo, ou pelo menos 2 temporadas, eu fazia esse movimento também. Quinta-feira, às vezes, ou sexta-feira, no meio da tarde, eu ia para Atlântida Sul e voltava no domingo de noite. Trabalhava lá, curtia a família, aquela coisa toda. E trabalhava valendo de segunda a quinta aqui, que dava um movimento interessante dentro dos contextos, né? E hoje foi bem clássico para mim, a leitura perfeita da minha cabeça. Mais uma subida. Alerta de pane seco, tá tudo certo. É isso aí, já tô indo pra casa, fica tranquilo, Moisés. Fica tranquilo. Agora mais uma descida. Aconteceu exatamente isso, tinha movimento de manhã, ok, tinha as corridinhas. Foi bom até umas 5 da tarde, foi bom, valendo, foi bom. Eu fechei R$270 às 5 da tarde, se eu não me engano. E das 5 às 9h30 eu fiz mais, faz as contas aí, 230. Eu acho que é isso, 240 talvez. Só que na teoria, esse horário das 5 às 9 é o que tu faz mais, né, por hora, porque tem dinâmica, aquela coisa toda, saída do serviço. E hoje não aconteceu, os passageiros desapareceram, só ficou os refugos. Só ficaram os refugos. E amanhã vai ser passação de raiva. Eu acho que amanhã vai ser o dia inteiro assim. E domingo pior, né? Eu tô com uma promoção aí de 150 pila, eu acho, 140 pila, não tenho certeza, pra fazer 90 corridas até domingo. E não sei se eu vou conseguir, ou se eu vou ter saúde pra aguentar desaforo, né? Se tu encarar os desaforos, tem, com certeza. Baixa a cabeça e faz qualquer coisa. Tu não faz 90, tu faz 150 corridas no final de semana. Só que tu vai rodar 3 vezes mais que tu deveria. Porque é isso que o estagiário faz nesses dias de baixa demanda, né? Enfim, dito isso, muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E amanhã tem.